Aí, que bom que você está aqui comigo nessa primeira aula sobre processo de emagrecimento, como que você vai perder gordura localizada, o que que você tem que fazer para perder gordura localizada. E nessa primeira aula a gente vai aprender sobre os 4 pilares fundamentais de todo o processo de emagrecimento, tá? Então essa é a base para você poder colocar em prática, fazer ajustes na sua rotina para que você comece a transformar o seu corpo numa máquina de queimar gordura. Bacana? Bom, vamos direto ao ponto? Maravilha! Ó, a gente vai falar sobre os 4 pilares fundamentais e o primeiro pilar, o pilar mais importante de todos, é o déficit calórico. Você já deve ter ouvido falar em déficit calórico. O que é déficit calórico, professor? Bom, déficit calórico nada mais é do que você consumir menos calorias do que a quantidade de calorias que você gasta. Perfeito? Então, déficit calórico é você consumir menos calorias do que a quantidade total de calorias que você gasta. Beleza? Da onde vem a ingestão de calorias? Pela via alimentar, né? Os alimentos que você come, todos eles, ao serem digeridos, eles geram uma quantidade de energia. Essa energia é expressa em calorias, ok? Então a via de entrada é a via alimentar. A via de saída são 4. A primeira via é o efeito térmico dos alimentos, que é a energia que você está gastando ali para poder digerir os alimentos, né? Então essa é a primeira via, efeito térmico dos alimentos. A segunda via é o metabolismo basal. O metabolismo basal é o metabolismo, é a energia que você gasta para manter as suas funções vitais funcionando, né? Coraçãozinho batendo, sistema circulatório funcionando, o cérebro funcionando, não é isso? Essa é a segunda via. A terceira via é o gasto calórico, o gasto energético das atividades da vida diária, tá? Então arrumar casa, trabalhar, caminhar, vai no mercado, vai na padaria, vai resolver alguma coisa, vai cuidar das crianças, vai fazer comida, tudo isso aí são atividades da vida diária e essa é a terceira via de gasto energético, tá? E a quarta via é o exercício físico, tá? A energia que você gasta fazendo exercício físico estruturado. Então perceba que tem uma diferença entre atividade física, que é atividades da vida diária, e exercício físico. Exercício físico é estruturado, né? É ali contadinho, com tempo determinado, uma modalidade, um método determinado. Bacana? Então essas são as 4 vias de gasto energético. Déficit calórico é quando você consome menos calorias, ou seja, você ingere menos energia expressa em calorias e gasta mais, pelas 4 vias. Perfeito? Então, esse é o pilar principal, tá joia? O déficit calórico ele é tão importante no processo de emagrecimento que se você fizer só ele, você já emagrece. Se você fizer só ele, você já emagrece. Se fizer mais nada. A gente vai ver que tem consequências disso lá na frente, mas eu quero que você fixe o seguinte, que o déficit calórico ele é o pilar principal, tá joia? Esses caras aí do lado, você está vendo aí esse artigo aí do lado? Eles fizeram um estudo para saber se fazendo um processo de emagrecimento só com dieta, se as pessoas conseguiam emagrecer e quanto. Tá? Então eles pegaram as 195 mulheres, submeteram essas 195 mulheres a um controle alimentar de 3.500 calorias de déficit calórico por semana, ou seja, elas somavam a quantidade de calorias que foram gastas e as calorias que foram consumidas e o déficit calórico, ou seja, a diferença entre o consumo e o gasto, ficou em 3.500 na semana. Isso dá mais ou menos 600 calorias a menos por dia, tá joia? Então, como vocês podem ver aí, pelo material que eu trouxe aqui do lado, elas perderam medidas, né? Perderam aí 12,5% de gordura subcutânea, que é aquela gordurinha que está embaixo da pele. Perderam 12% aí de gordura abdominal, não é isso? E 6,1% peso total, ou seja, fazendo só déficit calórico, elas emagreceram. Perderam aí bastante, né? Se tinha bastante peso aí, né? Se tinha 100 quilos, perdeu 6 durante esse período aí de 16 semanas. Então o déficit calórico ele é muito importante. Se fizer só ele, você já consegue emagrecer. É claro que tem consequências de fazer só ele, tá? Não é a estratégia mais acertada. A gente vai ver isso lá na frente. Tá joia? Ó, uma das adaptações que acontecem quando você faz uma estratégia só de déficit calórico é o que a gente chama de adaptação metabólica. É quando o teu corpo ele começa a se adaptar, a se acostumar com essa estratégia. Tá joia? Quando o seu corpo começa a se acostumar com essa estratégia. Eu trouxe 3 adaptações que o teu corpo faz no curto, médio prazo, quando você utiliza a estratégia única e simplesmente da dieta para poder emagrecer. Tá? Uma das adaptações é justamente a redução do gasto energético que o teu corpo faz para realizar as mesmas atividades.
Ou seja, em um dado momento você gasta mais energia para fazer determinadas atividades, mas o corpo vai se acostumando com aquilo ali e vai gastando menos energia para fazer a mesma atividade. Essa redução do gasto energético faz com que o seu corpo queime menos calorias, queime menos gordura, mobilize menos gordura e você acaba emagrecendo menos. Começa a entrar o que a gente chama no platô de emagrecimento. Uma outra adaptação que o seu corpo faz é a redução da atividade física. Redução da atividade física, e esse é um dos pilares, hein? Redução da atividade física. À medida que você vai, seu corpo vai diminuindo a quantidade de energia para fazer determinadas atividades, você vai ficando com um comportamento tendencioso ao sedentarismo, ou seja, você passa a querer ficar mais tempo sentado, passa a querer ficar mais tempo deitado, passa a querer ficar mais tempo em imobilidade física. Tá? Então essa é uma das atividades, o corpo diminui o seu ritmo e aí você passa a ficar mais tempo parado. Então essa é uma adaptação que o teu corpo faz quando, por exemplo, você usa a estratégia só do déficit calórico. Outra adaptação que o teu corpo faz é a regulação dos níveis de leptina e grelina. E aqui a gente vai falar de leptina. O que é leptina, professor? Leptina é um hormônio que está associado a sensação de saciedade. É quando você está se alimentando e você já chega num momento onde seu estômago já está cheio e aí o seu corpo produz leptina para que ele sinalize para o teu cérebro que está na hora de parar de comer. Aí você para, saciedade. Quando você faz uma estratégia de restrição calórica, simplesmente não agrega nenhuma outra atividade, o teu cérebro, o teu corpo, ele ajusta esse nível de leptina. Ou seja, ele desce o nível de leptina. Ele baixa o nível de leptina. E o que acontece com você? Você demora mais tempo para poder se sentir saciado e, consequentemente, você precisa comer mais. Então essas são algumas das adaptações metabólicas que o seu corpo faz quando você utiliza a estratégia somente do déficit calórico. Agora, emagrece se eu fizer só o déficit calórico? Sim, emagrece. Você vai perder. Tá aí o estudo que eu trouxe para vocês poderem ver. Mas o teu corpo ele vai combater essa situação e aí você pode perder eficiência de emagrecimento, vai entrar num platô, vai parar de emagrecer num determinado momento e aí você vai desistir, porque é difícil você manter uma restrição calórica por um período muito prolongado, sem fazer nenhuma atividade para aumentar o teu gasto, e aí você acaba desistindo e entra no efeito sanfona, tá? Emagrece e engorda, emagrece e engorda, emagrece e engorda. E a gente sabe que já tem pesquisas dizendo, apontando que quanto mais vezes você passa pelo processo de efeito sanfona, mais difícil fica para você emagrecer depois, tá? Então, a partir dos 3, 4, 5 ciclos de efeito sanfona, vai ficando mais difícil para emagrecer, vai perdendo mais massa muscular. A gente vai ver que a massa muscular é importantíssima para o teu corpo queimar gordura, tá certo? Então, primeiro pilar, déficit calórico, mas não pode ser feito sozinho. A gente precisa agregar os outros pilares que a gente vai aprender aqui na sequência, tá bom? Para você ver a importância do exercício físico agregado ao déficit calórico. Lembra daqueles caras do primeiro estudo, das 195 mulheres, que fizeram 3.500 calorias a menos de déficit calórico, né? Perderam 12,5% de gordura subcutânea no frio, você lembra disso? Muito bem. Esses caras fizeram no mesmo estudo um outro protocolo. Neste outro protocolo, eles pegaram 195 mulheres, fizeram o controle alimentar dessas 195 mulheres, só que agora, em vez de 3.500 calorias de déficit por semana, eles fizeram uma restrição de 1.750 só. Ou seja, dava mais ou menos uma média de 300 calorias por dia, que é uma dieta muito mais fácil de manter, né? É mais difícil você manter 600 a menos ou 300 a menos? 300 a menos é mais fácil, né? Então nessa eles fizeram isso, falaram agora é só 1.750 por semana a menos, tá? Vai dar mais ou menos 300 por dia de restrição calórica. Mas além disso, eles agregaram exercício físico. 4 horas de musculação mais cardio na academia por semana, ou seja, menos de 1 hora de treino por dia, né? Moleza demais, né? Então eles fizeram isso. Olha aí a diferença do resultado. Olha a diferença do resultado. 16% de redução de gordura subcutânea, 14,6% de redução de gordura abdominal e 6,9% de redução de peso total. Mais resultado, com uma dieta mais fácil de fazer. E este resultado, diferente do primeiro, é um resultado mais sustentável.
No primeiro estudo, as 195 mulheres, dos 3.500 calorias de déficit por semana, houve uma perda significativa da massa muscular. A redução, embora esteja dentro da faixa, que é de 500 a 1.000 calorias por dia, o fato dessas mulheres do primeiro grupo não fazer exercício físico limitava o gasto calórico diário, ou seja, essas 600 calorias em média por dia de restrição faziam com que a dieta fosse muito restritiva. Baixa quantidade de alimentos. E quando a gente come pouco, acontece o quê? Um mau humor, né? A gente fica mal-humorado, não dorme legal. A perda da massa muscular é muito grande, aí compromete a sua estética corporal. Sabe aquela gordurinha nas costas, no braço, nas coxas, quadril? Pois é, ela fica lá ainda. A diferença é que ela fica ainda mais flácida. Você pode até ter uma redução, fazendo só a dieta, igual o primeiro grupo fez, mas vai ficar flácido, vai ficar feio. O segundo grupo, em contrapartida, teve aumento da massa muscular, manutenção e aumento da massa muscular, ou seja, elas fizeram uma dieta menos difícil de fazer e tiveram a conservação ou aumento da massa muscular. A massa muscular ajuda a manter o teu corpo mais bonito esteticamente, porque você evita a flacidez. A massa muscular também ajuda você a queimar mais gordura por mais tempo, ou seja, o corpo fica mais eficiente para queimar gordura, diferente do primeiro grupo. Então daqui você vê a importância de você agregar exercício físico no teu processo de emagrecimento com o primeiro pilar, que é o déficit calórico. Tá certo? Muito bem, vamos para o segundo pilar? O segundo pilar é qualidade do sono, quantidade e qualidade do sono. Este pilar ele é muito negligenciado por grande parte das pessoas que estão em processo de emagrecimento. As pessoas não se atentam ao fato de que o corpo ele precisa de uma certa quantidade de sono para poder otimizar o processo de resultado, não digo nem só de emagrecimento. Se você também está precisando fazer um aumento da massa muscular, dormir uma quantidade suficiente de horas é fundamental. Porque no sono o teu corpo ajusta os hormônios, o teu corpo recupera os tecidos, o teu corpo faz ajustes necessários, regula o teu corpo para que continue funcionando certinho. E esses caras aqui que eu vou te trazer, esses artigos que eu vou te trazer, comprovaram isso. Então eles pegaram um grupo de 245 mulheres, todas elas com pelo menos 15 quilos a mais, 15 quilos de sobrepeso, tá? E aí fizeram o seguinte, falaram, ó, um grupo vai dormir mais de 7 horas, outro vai dormir menos de 7 horas. Sabe o que aconteceu? 53% das mulheres que dormiram mais de 7 horas conseguiram emagrecer. E só 38% das que dormiram menos de 7 horas emagreceram. Daqui você vê a importância da quantidade e da qualidade do sono. E uma faixa que vai ali entre 7 horas, mais ou menos, de 7 a 8. 7 a 8 e meia. Ah, professor, mas eu acordo muito cedo e durmo muito tarde. Ajusta. Ajusta o teu horário de dormir para que você consiga dormir dentro da faixa, porque o sono, qualidade e quantidade de sono, é o segundo pilar fundamental. Tá joia? Tem mais pesquisa sobre isso. Ó, esses caras fizeram o seguinte, ó. Eles pegaram 10 pessoas, 7 homens e 3 mulheres. Fizeram uma intervenção de 14 dias só. 14 dias. Um grupo dormia de 8 a 8 horas e meia por noite e o outro de 5 horas a 5 horas e meia. E eles quiseram ver quanto de gordura, quanto de massa muscular eles perdiam, sem exercício físico, sem nada, tá? Só, e a dieta é igual para todo mundo. Só a influência dessa diferença de horas. O grupo que estava dormindo de 8 horas a 8 horas e meia teve uma redução de 1,4 quilos de gordura nestes 14 dias. O grupo que dormiu só 5 horas, entre 5 e 5 e meia, perdeu 600 gramas. Metade. Em 14 dias. A massa muscular, quem dormiu de 8 a 8 horas e meia, teve uma redução da massa muscular de cerca de 1,5 kg. Mas quem dormiu só entre 5 e 5 e meia, perdeu 2,4 quilos de massa muscular. E isso é péssimo para o processo de emagrecimento, porque quanto mais massa muscular você perde no teu processo de emagrecimento, pior fica a sua máquina de queimar gordura. Você precisa da massa muscular. Este estudo foi de 14 dias apenas. Imagina se você jogar isso para 1 mês, 2 meses, 3 meses, a quantidade de massa muscular que tu perde. E aí você prejudica o teu processo. Tá joia? Então, neste estudo, a gente entendeu que quanto menos horas você dorme, maior é a sua perda de massa muscular. Tá joia? Tá aqui o estudo para falar. Tá joia? Outro problema da restrição de sono, e também comprovada em laboratório, é a desregulação dos hormônios da fome e da saciedade. A gente viu que qual é o hormônio da saciedade, nós já falamos sobre isso.
A leptina, não é isso? O hormônio da fome é a grelina. Então a gente tem esses dois hormônios, da saciedade, que é a leptina, e o da fome, que é a grelina. Estes caras aí, aqui do estudo ao lado, eles fizeram o seguinte, pô, vamos ver qual que é a influência da restrição do sono nos níveis dos hormônios de saciedade e da fome. Então o que eles fizeram? Juntou lá uma galera e falou o seguinte, ó, vocês vão dormir 10 horas e um outro grupo vai dormir 4 horas. E a gente vai medir a quantidade de hormônios de saciedade e da fome de acordo com a quantidade de horas. Tá joia? Ó, quem dormiu 10 horas teve uma medição de leptina de 2,6 nanogramas por mililitro. 2,6. Quem dormiu só 4 horas estava com 2,1. Ou seja, quem dormiu mais estava com os níveis de leptina mais alto. E a gente sabe que leptina é um hormônio que sinaliza a saciedade. Então, se você tem um nível de leptina mais alto, você demora menos tempo para se sentir saciado quando você está comendo. Associou-se diretamente à quantidade de horas que se dorme a níveis mais altos de leptina. Quem dormiu menos estava com níveis de leptina mais baixo, 2,1 nanogramas por mililitro, ou seja, quanto menos horas, mais baixo é o nível de leptina. E se o nível de leptina é baixo, você demora mais tempo para se sentir saciado quando você está se alimentando. Beleza. E a grelina? Mesma coisa. As pessoas que dormiam mais 10 horas, elas tinham um nível de grelina mais baixo, 2,6 nanogramas por mililitro. Se você tem o nível de hormônio da fome mais baixo, você sente menos fome. Quem dormiu 4 horas teve um nível de grelina mais alto, 3,3. Ou seja, se você dorme pouco, você sente mais fome. Se você dorme mais, você sente menos fome. Se você dorme mais, você tem níveis de saciedade, de hormônio da saciedade mais alto. E você demora menos tempo para se saciar. Se você dorme menos, você tem níveis de saciedade mais baixo. E aí você demora mais para se saciar. Tá vendo a quantidade de sono e qualidade do sono, o tanto que ela interfere no teu processo de emagrecimento? Quanto menos horas você dorme, mais massa muscular você perde, maior os seus níveis de estresse, menor é os seus níveis de hormônio da saciedade, maior é os seus níveis de hormônio da fome. Você come mais, demora mais tempo para se saciar, fica mais estressado. A gente vai ver na nossa segunda aula sobre hormônios para emagrecimento que a restrição de sono ela também aumenta a produção de cortisol, que embora seja um hormônio que trabalha na quebra da gordura, o cortisol também trabalha na quebra proteica, que é redução da massa muscular. Então, o nosso segundo pilar é qualidade e quantidade de sono. O primeiro pilar foi déficit calórico, não é isso? Nosso segundo pilar foi qualidade e quantidade de sono. Muito bem, vamos para o nosso terceiro pilar. Esse é fundamental, esse também é um pilar assim, muito importante e que muita gente negligencia quando ela está no processo de emagrecimento, que é atividade física e manutenção de uma vida ativa. Muitas pessoas elas têm o seguinte comportamento: eu vou para academia, fica lá uma hora lá na academia, faz exercício, faz o que tem que ser feito, mas ao longo do restante do dia tem uma tendência do comportamento sedentário, ou seja, passa mais tempo sentado, passa mais tempo deitado, passa mais tempo sem fazer nada. Acontece. Professor, mas eu trabalho o dia inteiro, eu não fico sem fazer nada. Às vezes você trabalha o dia inteiro, mas o seu trabalho é sentado e você passa 6 horas sentado, 5 horas direto sentado. Já tive clientes que eram assim. Trabalhava em escritório e passava de 4 a 6 horas sentado, ou seja, a maior parte do tempo ativo era sentado. Aí ia para a academia depois do trabalho, fazia 1 hora, voltava para casa e aí comportamento sedentário de novo. Tomava banho, comia e comportamento sedentário. Então a atividade da vida diária e manutenção de uma vida ativa é fundamental se você quer perder gordura, principalmente gordura localizada. Tá, então, a gente trouxe aqui uns artigos para vocês verem. Esses caras fizeram o seguinte, eles pegaram 16 homens saudáveis e submeteram esses caras a uma dieta de 1.000 calorias a mais, além da quantidade de calorias que eles gastavam. Ou seja, eles estavam em superávit calórico, estavam comendo mais calorias do que a quantidade de calorias que eles estavam ingerindo.
Muito bem, então eles submeteram esses 16 caras a uma dieta de superávit calórico, ou seja, eles comiam mais 1.000 calorias a mais por dia do que a quantidade de calorias que eles gastavam. Era uma dieta para engordar. Bacana? Fizeram isso por 8 semanas. No final do estudo, eles viram que alguns caras engordaram 4 quilos, enquanto que outros caras engordaram só 200 gramas. Eles faziam a mesma dieta, as mesmas 1.000 calorias a mais do que a quantidade de gasto energético de cada um, ou seja, a dieta foi ajustada para que cada um comesse 1.000 a mais do que aquilo que eles gastavam no metabolismo basal, no efeito térmico dos alimentos e na atividade da vida diária. Foi excluído exercício físico, eles não faziam exercício, eram só essas 3 vias de gasto energético. Por que que uns engordaram 4 quilos e outros só 200 gramas? Eles foram analisar a vida dos caras. Sabe o que eles perceberam? Que os caras que não engordaram, ou engordaram pouco, eles tinham uma vida muito mais ativa do que os caras que engordaram 4 quilos. Faziam mais caminhadas para ir para o trabalho, andavam mais a pé. Não é caminhada estruturadinha, hoje vou fazer 30 minutos, não. Eles iam a pé para o trabalho, ou iam de bicicleta, ou faziam atividades em casa com mais frequência. Ou seja, eles compensavam esse aumento da caloria a mais que estava entrando com atividades da vida diária. Aqui o que aconteceu com esses caras? Mesmo comendo 1.000 calorias a mais, eles não engordaram ou engordaram muito pouco. Daqui você tira o seguinte, que se você já está fazendo exercício físico na academia 2 vezes por semana, 2 ou 3 vezes por semana, se você aumentar a sua atividade da vida diária, você aumenta as chances do teu corpo se tornar mais resistente ao acúmulo de gordura. O que você precisa fazer é diminuir a quantidade de horas sentado, diminuir a quantidade de horas de inatividade, aumentar a quantidade de horas que você passa em movimento, deixa o carro em casa, anda mais de bicicleta, anda mais a pé. Vai em algum lugar, às vezes até perto, você tem o hábito de pegar o carro e ir de carro. Vai a pé, vai de bicicleta. Você aumenta a quantidade de horas em atividade e você favorece o seu processo de emagrecimento. Por isso que a atividade da vida diária é o nosso 3º pilar. Ok? Fechou? Vamos para o 4º pilar? Vamos embora. O 4º pilar é o seguinte, exercício físico estruturado. Esse é o 4º pilar. Então a gente já viu o 1º pilar, que é déficit calórico. 2º pilar, que é quantidade e qualidade de sono. E o 3º pilar, que é atividade física e movimentos da vida diária, não é isso? Muito bem. O 4º pilar é exercício físico estruturado. O que é exercício físico estruturado? É um exercício físico controlado, planejado, organizado, com volume certo, intensidade, frequência, método de treino. Isso é exercício físico estruturado. Ok? Então esse é o 4º pilar. Qual que é a importância de ter uma sessão de treino planejada por um profissional, certinho, organizada, calculada? A gente vai ver aqui nesses estudos que eu trouxe para vocês. Ó, o primeiro estudo é esse aqui, ó. 66 homens obesos, na fila ali da bariátrica. Um grupo fazia exercício físico, que consistia em 25 minutinhos de exercício físico 2 vezes por semana, e aí tem a estrutura. Então, 25 minutos, volume de treino. 2 vezes por semana, frequência de treino, baixa intensidade do treino, tá? Exercício aeróbico, mais ali um cardio, uma musculaçãozinha, um cardio e um alongamento. Esse é o método de treino. Então estruturado, bem estruturado. Sabe o que aconteceu? E outro grupo não fazia nada, né? Sabe o que aconteceu? O grupo que fazia exercício físico teve melhores resultados. Emagreceram mais de 7 quilos, enquanto o grupo que não fazia nada engordou quase 3. Risco cardíaco, quem não fazia nada teve o risco cardíaco aumentado. Quem fazia exercício, risco cardíaco diminuído. Então, o fato de um grupo fazer exercício físico estruturado resultou em mais resultados, melhores resultados do que quem não fez nada. Ah, professor, mas aí fica fácil, você está comparando um cara que fez exercício com o que não fez. Você quer ver um outro estudo? Muito bem. Esses caras aqui fizeram o seguinte, eles pegaram 43 homens treinados há pelo menos 3 meses de experiência de exercício físico na academia, e fizeram o seguinte, ó, dividiram em 2 grupos. Este grupo aqui vai treinar do jeito que sempre treinou, sozinho, vai lá e faz se você quiser lá, faz o treino que você já faz aí, sozinho, sem orientação, vai lá, você já estava treinando sozinho, continua treinando sozinho, esse grupo aqui. Este outro grupo aqui vai fazer atividade, exercício físico estruturado com acompanhamento de um profissional, que vai calcular, que vai estruturar o volume, intensidade, frequência, tudo certinho para vocês aqui neste outro grupo, que é o grupo 2. Sabe o que aconteceu? O grupo 1, que treinou do jeito que eles sempre treinavam lá, sem acompanhamento, sem estruturação de treino nem nada, teve esses resultados aí que você está vendo, ó. 0 ganho de massa magra.
Zero, não ganharam nada de músculos. 1% de gordura perdida apenas, aumento de 23% da força e zero resultado na capacidade cardiovascular. O grupo que treinou com exercício estruturado, acompanhado por um profissional, teve esses resultados. Aumento de 1,2% aí da massa magra, perda de 2% da massa gorda, 35% do ganho de força e 7% de resultado na capacidade cardiovascular, ou seja, resultado muito melhor do que quem treinou aleatoriamente. Eu te pergunto, quantas e quantas pessoas você vê treinando aleatoriamente? Vai lá e faz qualquer coisa, às vezes você mesmo está fazendo isso. Vai lá e faz qualquer exercício porque acha que só porque está ali fazendo já vai conseguir resultados. Essa estratégia funciona quando você está saindo da inatividade e começa a fazer exercício físico, ou seja, você sai de sedentário e começa a fazer exercício. Qualquer exercício que você fizer vai dar resultado, porque você não fazia nada antes. Mas depois de um certo tempo, em um curto período de tempo, este exercício não estruturado que você está fazendo para de fazer efeito, porque o teu corpo precisa progredir. E sozinho você não consegue progredir, porque você não sabe o que você tem que fazer para progredir. Acontece o que aconteceu com esses caras aí do estudo. Sem resultados. Quer ver um outro estudo que comprova isso? Esses caras aí fizeram o seguinte, ó. Eles pegaram 160 alunos de uma academia. 160. Todos eles com pelo menos 6 meses de experiência na academia. 6 meses de experiência de treino. E disseram o seguinte para esses caras, ó. Coloca aí a carga que vocês utilizam para fazer o supino reto. A carga que vocês normalmente utilizam para fazer. A gente quer ver se vocês estão colocando a carga certa ou não, se vocês estão treinando com a intensidade certa ou não. Sabe o que aconteceu? Tá aí, ó, vocês viram o resultado. 95,6% das pessoas erravam na carga. Só 4,4% colocavam o peso certo, ou seja, quase a totalidade dos 160 alunos com 6 meses de experiência estavam treinando na intensidade errada. Quando você treina com a intensidade errada, você está errando na estrutura do treino. E se você está errando na estrutura do treino, você não tem resultado. Tá aí o estudo para comprovar que quando você treina sozinho, a chance de você errar no teu processo é enorme. E se você erra, você não tem resultado. Então, trabalhar com acompanhamento, um treino estruturado, um treino organizado, vai garantir resultados para você. Ah, professor, mas eu não tenho dinheiro para contratar um personal trainer presencial. Não tenho condições para fazer isso. Muito bem, tem opções. Existem outras opções. Está aqui outro estudo para você ver que tem opções e que funcionam. Esses caras aí pegaram, analisaram mais de 25 mil pessoas durante um período de 10 semanas, 2 meses e meio de treinamento online. Online, não era presencial, era online. O acompanhamento era online. Era ali, no celularzinho. Um personal fazia a estruturação de todo o treinamento, o planejamento de todo o treino certinho, estruturava tudo bonitinho, disponibilizava online para essas pessoas. Olha aí os resultados. Mais de 60% relatou aumento na energia, mais de 60% melhora do humor, mais de 30% melhora na qualidade do sono, que é o nosso segundo pilar fundamental do processo de emagrecimento. Mais de 60% melhoraram a autoestima, treinando com orientação online. 26.600 pessoas analisadas durante 2 meses apenas. 2 meses e alguns dias aí, algumas semanas. Olha aí. Então não é desculpa, não tenho dinheiro para contratar um personal presencial, vai para o online dá resultado. Você precisa ter disciplina, mas vai, olha aí o resultado. Tá joia? Tá aí. Muito bem, ó, essa foi a nossa primeira aula, processo de emagrecimento, como perder gordura localizada, 4 pilares fundamentais de todo o processo de emagrecimento de sucesso. Déficit calórico, qualidade e quantidade de sono, atividades da vida diária, exercício físico estruturado. Tá joia? Espero que você tenha conseguido aproveitar essa aula aqui comigo e comece a aplicar isso já a partir de hoje, tá? A partir de hoje. Já começa a aplicar a partir de hoje. Faz um plano direitinho para ver quantas horas você está dormindo por noite, quais são as suas atividades da vida diária que você pode melhorar, que você pode aumentar a quantidade de horas, o que você pode resolver na sua vida aí para passar menos horas sentado, menos horas deitado, para dormir mais cedo, para poder dormir a quantidade de horas certinho. Tá joia? Dá uma olhada aí se a sua estrutura de treino lá na academia, se é um treino realmente estruturado, certinho, se você está treinando corretamente ou não.
que treinar certo faz parte do resultado, é fundamental. Eu trouxe artigos aqui para você ver. Tá joia? Eu te vejo na próxima aula, que é dia 23/8. Um abraço.